Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores que acompanham o X da Questão pela Connect TV aí no Brasil, pela Connect TV Algarve aqui em Portugal, e para quem nos acompanha também agora nesse projeto, a Connect TV Atlanta nos Estados Unidos, sejam todos muito bem-vindos. Eu já estou com o time todo do X da Questão escalado aqui e vou começar a apresentá-los. Primeiro de lá dos Estados Unidos, Thiago Guerreiro, da Connect TV, da Connect TV Atlanta, é muito nome, eu estou me perdendo aqui. Seja muito bem-vindo, Thiago. Fala pessoal, tudo bem? Estou falando aqui dos Estados Unidos, aqui de Atlanta, no sul da Geórgia, né? Um pouco longe do nosso amigo Silvão, mas aqui em Atlanta agora está começando o spring, né? Nossa primavera. Nesse momento aqui, 28 graus aqui em Atlanta, uma temperatura bem agradável. E vamos lá para esse X da Questão. Muito bem. Também dos Estados Unidos, ele que é o sósia oficial do Paulo Silvino. Ai, que loucura! Seja muito bem-vindo, Silvio Brauna. Bom demais estar em mais uma edição aqui do X da Questão, direto aqui da Commonwealth, né, que é conhecida aqui a Nova Inglaterra, né, e com temperatura, viu, Tiagão, de 9 graus Celsius, amigo. Nossa primavera aqui, esqueceram a prima, só veio a Vera só, mas estamos aqui para mais uma edição do X da Questão. Diretamente de algum ponto do Brasil, já que ele coleciona imóveis de luxo espalhado por todo o Brasil. Temos Renato Ferreira. Tá de onde hoje, Renato? Olá, meu amigo Eudes, meus amigos aí, Silvio, Thiago dos Estados Unidos, o professor Pilão aí de Moema, né? Nós estamos hoje de novo aqui de Sarapuí, viu? Eu tive que fazer um bate-volta aqui, nós viemos ontem, mas hoje, assim que acabar a gravação do X da Questão, já vou estar pegando um voo rasteiro de novo aí pela Raposo e Castelo Branco para a nossa querida São Paulo. Mas é um prazer estar novamente aqui com vocês, debatendo os principais assuntos, né, políticos, econômicos e, por que não, esportivos também, que ontem foi uma quarta-feira, assim, melancólica, né, para o futebol paulista. Mas estamos aqui. Mais uma vez, um X da Questão. E uma boa tarde, boa noite, bom dia para todos vocês e telespectadores. E agora o nosso Lorde inglês, né, professor Pilão. Ele não tem uma cara de Lorde inglês? Olha lá, seja muito bem-vindo diretamente de Moema, meu querido amigo professor Pilão. Tudo bem, Eudes? Olá, Silvio, Thiago, Ricardo, Renato e também o Jefferson, que está lá nos bastidores. Eu acho que futebol não é um bom assunto hoje. Não. Nós podemos falar de política, de justiça, mas futebol não é um bom... Não é legal. Eu acho que não tem ninguém que vai poder falar alguma coisa agradável no programa se nós formos falar de futebol. Melhor a gente mudar de assunto. Eu tenho uma boa notícia, professor. O Carpini acho que foi demitido. Eu não sei se essa é uma boa notícia, porque aí vindo o treinador vai perceber que a culpa não era dele. Mas tudo bem, não vamos falar de futebol, porque senão ninguém vai ter o que falar de bom, como eu disse, né? Mas, de qualquer maneira, aqui em São Paulo, nós estamos aqui com... nem com o frio do meu amigo Silvio e nem com o calor do meu amigo Thiago. Nós estamos aí no meio do caminho, uns 20 graus deve estar fazendo agora, na tarde de São Paulo. Como nós estamos em várias partes do mundo, então um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para quem estiver nos assistindo. Abraço a todos vocês, meus amigos. Muito bem. Só checando com o nosso querido produtor, diretor, o boss Jefferson, se está tudo ok para a gente seguir em frente com a... Muito bem, então continuamos daqui. E o primeiro tema que eu trago, todos devidamente apresentados, o primeiro tema que eu trago para mim, talvez mais importante do que a história do X da Questão, do X, quer dizer, do Twitter, né, em relação ao Alexandre de Moraes, que nós vamos falar também, mas eu fiquei horrorizado com o afastamento e depois voltou atrás da juíza Gabriela Hartz. Eu queria a opinião de vocês, vou começar pelo professor Pilão. Por que eu falo que isso, para mim, é o fato mais relevante? Porque é a continuidade da perseguição e da demonstração do aparelhamento da máquina pública brasileira em todas as instâncias. Para mim, é muito mais grave do que o embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes,
é essa tentativa que ficou tão canalha, tão calhorda, que eles voltaram atrás. Pilão, é com você. Pois é, meu amigo Eudes, eu acho que você tem razão. É um aparelhamento, não pode ser outra coisa, né? Pelo menos tivemos a revogação da medida. A medida foi unilateral, né? Monocrática, é um termo bonito que é utilizado, monocrática, né? Ou seja, o poder utilizado por um só. E essa monocracia que foi utilizada nesse caso, para juiz e mais outros 3 desembargadores, né? É um absurdo sem fim. O motivo é que eles estão alegando é que teve desvio de dinheiro da Lava Jato. Quer dizer, tem umas coisas que a gente tem que ouvir aqui nesse nosso Brasil, e nós estamos falando aqui para o mundo, então o mundo está ouvindo isto, né? Que realmente é de causar arrepios. Eu acho que só pode ser aparelhamento. Se vocês pegarem quem foi que tomou a decisão, foi exatamente aquele juiz que seria o responsável pela vaga que está hoje ocupada pelo Dino. Então, ou seria ele, ou seria o Dino. Isso significa dizer, o Flávio Dino, né? Isso significa dizer que nós estaríamos bem mal representados nos 2 casos, né? Mas é muito difícil e não dá para a gente pensar outra coisa, Eudes. Eu acho que é uma questão de perseguição. O nosso amigo Lula disse que iria F com pontinhos o Sérgio Moro e mais um monte de outras pessoas, e entre esse monte de pessoas está a juíza. Então, eu acho que a perseguição, sim, continua com a perseguição, e tomara que a revogação do ato, né, põe um pouquinho no lugar essas instituições, senão a gente perde a total credibilidade, que o Brasil já tem pouca, já não tem muita, né? Vai perdendo mais credibilidade. Mas eu acho que sim, é perseguição, sim, Eudes. Renato Ferreira, a juíza Gabriela Hart, para a gente posicionar, né, situar na história, para que as pessoas se lembrem, ela teve embates e envolvimento diretamente com alguns dos maiores caciques do PT que foram alvos da Lava Jato, entre eles José Dirceu, o próprio presidente Lula, Renato Duque. Ela expediu mandatos de prisão, fez interrogatórios muito duros com esses personagens famosos aí, que ficaram conhecidos lá no escândalo da Lava Jato. E a pergunta que eu faço nesse momento para você, Renato, e reforço aqui, você acha que é uma perseguição, ou seja, essa turma do PT, por exemplo, Zé Dirceu, está por trás desse tipo de perseguição, ou foi uma enorme coincidência? Não, eu não acho que é coincidência, não, entendeu? Eu sempre apoiei a Lava Jato como cidadão, como jornalista, e é o seguinte, para mim é perseguição pura, né? Inclusive desse Salomão aí, né? Um ministro infeliz que tomou essa medida aí monocraticamente, né? E eu, inclusive, chamo a atenção para o voto, né, ontem, no plenário, do presidente do STF e também do Conselho, né, Federal de Justiça, do Barroso. Ele votou e deu uma bronca em público no Salomão. Ele disse que foi uma medida desnecessária, arbitrária, e ele chamou a atenção dizendo que não ficou nada provado que a tal fundação, que foi base, né, para esse afastamento, que não teve nada de busca dos juízes, né, e dos promotores para fazer uma fundação a fim de apropriar-se indebitamente, né, indevidamente, melhor dizendo, dos valores, que seriam valores de multas dos Estados Unidos em cima da Petrobras, né, se eu não estou enganado. E ele votou contrário, tanto é que foi revogada, né, o afastamento dos juízes e da Gabriela Hart também, e manteve aí, não sei porquê, né, votos também dos desembargadores, mas eu acho que vai cair também esse afastamento deles, porque não tem nenhum fundamento, principalmente depois do voto do Barroso e dessa bronca em público ao Salomão. Eu não sei, eu queria ver a cara dele depois daquela sessão do plenário de ontem, porque ficou muito mal. Eu derrubaria, sabe, essas decisões monocráticas, elas deveriam ser feitas com adendo. Olha, estou dando a minha opinião aqui e que já vai para o pleno imediatamente, porque ficou mal para o Salomão. E eu realmente acho que é uma perseguição, porque o Barroso, inclusive, acrescentou que eles desistiram da formação da fundação mesmo antes da ação do Alexandre de Moraes, lá derrubando todas as ações da
as decisões da Lava Jato. Então, para mim, o Barroso limpou a barra desse juiz, da Gabriela e dos desembargadores por extensão. Ô Silvio, esse tipo de ação monocrática, e no caso dessa, muito especificamente, né? Ou seja, tentando jogar na lama a reputação de uma juíza que combateu ferozmente, né, uma máquina de corrupção no Brasil. Você acha que é uma coisa meio que naquela tentativa do se colar, colou? Faz monocraticamente e vê o que a imprensa faz, como método mesmo, sabe? Vamos ver. Uhum. A imprensa engole, se a população não se incomoda, se as redes sociais não se rebelam. Colou, fica quieto, deixa ela afastada e vamos para a briga. Você acha que é método ou foi uma coisa da cabeça única e exclusivamente desse juiz coleguinha? Não, esse juiz coleguinha. Foi o que o Renato acabou de mencionar, é o modus operandi deles, né? A própria excrescência que está no comando do Brasil agora, ela prometeu, né, que ela iria ferrar todo o pessoal da Lava Jato, né, todos eles. A gente tem, inclusive, áudio e vídeo, né? Nós não tem como não dizer que está sendo uma operação para poder ferrar todo o pessoal que esteve com o envolvimento da Lava Jato, que colocou na cadeia e recuperou bilhões de reais de todo esse grupo, que é o grupo da bandidagem, da política e da elite brasileira. E só observando isso que o Renato falou, eu tenho um ponto aqui para dizer a respeito do Barroso. Eu assisti inteirinho o julgamento, né, desse processo aí, que é uma APAC, né, que eles chamam APAC, eu acho que é não sei o que lá, de diretiva, a respeito do como foi a conduta dessa juíza, né, a Hart, a respeito desse procedimento, que era uma celebração de uma celebração de um negócio que já tinha feito com os Estados Unidos. Eles só estavam adereçando onde seria melhor o investimento desse dinheiro que teria que ser repatriado. Porque se ele ficasse aqui nos Estados Unidos, não teria uso nenhum. Não teria formalidade de uso nenhum para esse dinheiro, que é um dinheiro brasileiro. Então, quando eles abriram a fundação, que seria uma propriedade privada, que existe no Brasil, a gente pode lembrar aí da barragem lá de Minas Gerais, né? Eles fizeram uma fundação para poder apropriar esse dinheiro, para poder restabelecer toda a ordem, né? Seja ela jurídica, seja ela de vítima, seja ela de impacto ambiental que teve lá na barreira. E até para não voltar para a mão dos corruptos, né? Exatamente. Então, o que eles fizeram foi a fundação. Dentro disso, parece que não se podia fazer, porque seria para uma fundação privada. E é aí que o ponto que o ministro Alexandre disse que não poderia ser, teria que ser devolvido ao Tesouro Brasileiro. Ela só fez o que o juiz faria na época. Era celebrar, ela não teve participação nenhuma. Então aí você vê a perseguição. Ela faz parte da turma que era da Lava Jato, juízes, desembargadores, todo o pessoal, procuradoria, né? Todo esse pessoal que é justamente o alvo por parte daquela excrescência que está no governo do Brasil. E só uma observaçãozinha que eu vi no Barrosão, que eu tenho lá minhas dúvidas a respeito dessa personalidade. Mas ele é muito didático, ele é um homem que tem sabedoria realmente muito grande. E ele explanou ipsis literis o porquê que aquilo estava sendo um envezamento, uma perseguição. Inclusive, ele deu o título ele chamou de perseguição mesmo. E aí eu devolvo para vocês aí da mesa, né, a respeito do porquê que o Barroso está se colocando nessa posição contra os demais da banda, você entendeu? Mas eu tenho já uma opinião que eu antecipo. Eu acho que ele está tentando descolar o Supremo Tribunal dessas pessoas. Ele está tentando, pelo menos essa é a minha visão, talvez seja uma visão fabianinha, ele está tentando salvar a instituição Supremo Tribunal Federal, meus amigos.
Eu vou pegar esse gancho e passar lá para o Tiago, fazendo mais um preâmbulo, tentando ser curto aqui. A Ludmila Grillo foi aposentada compulsoriamente. O Deltan Dallagnol perdeu, né, o seu mandato. Isso num determinado momento na história do país. A economia tropeçando, na melhor das hipóteses, a gente pode falar que está tropicando, né? Para não dizer que está um desastre total. Popularidade do presidente Lula em queda franca, a ponto da mídia estar fazendo assim, não, mas aqui em Caucaia do Sul teve um crescimento, né? Em Caucaia, crescimento assim, tá uma vergonha o que a extrema imprensa está fazendo. Mas, no segundo momento, a gente tem Moro absolvido, não perde o mandato, e agora, vamos dizer, igual a gente jogava bolinha de gude, né? Escapes. Não, escapes. Lembra do escape? Não dou reclames, não dou voltas. Mas antes da palavra do Tiago, o Moro foi absolvido no Paraná só, né? Ele vai ser julgado ainda no TSE. E lá... Sim, mas o que eu falo assim, é um movimento diferente. Certo. Aí tem o Barroso dando uma aliviada. Eu jogo lá para o Tiago fazendo o seguinte: Tiago, você acha que o Centrão, e principalmente as engrenagens menos filosóficas do sistemão brasileiro, já enxergaram que a vaca está indo para o brejo e estão diminuindo a perseguição, estão tentando se acomodar de uma maneira mais soft? Sim, como a gente diz, né, o ditado popular, né, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Eu entendo essas tentativas de absorção ou como, na verdade, passando panos quentes por cima de uma perseguição que está ocorrendo. Eu vejo uma perseguição que está ocorrendo, afinal de contas, como o próprio Silvio viu, eu estava pesquisando aqui, relembrando as palavras do nosso ex-condenado, né, que ele ia ferrar com todo mundo que fez a Lava Jato acontecer, né? Então, eu vejo, a minha concepção é de que essas absolvições de juízes, de pessoas que estavam, né, à frente da Lava Jato, é uma passagem de pano para poder tentar trazer uma percepção de equilíbrio dessa perseguição que está ocorrendo, porque como que pode? Praticamente quase todos os juízes ali que estavam envolvidos na Lava Jato saíram, foram demitidos, pediram para sair, enfim. É muito complicada essa situação, porque foram pessoas que se colocaram, né, à frente de uma ação muito grande que mudou praticamente o Brasil, né? Trouxe à tona aí uma corrupção que estava acontecendo, mas aí quando agora acontece isso de serem perseguidos, quem é que vai tomar a frente, vai ter coragem de buscar a fundo uma tentativa de tirar a corrupção do nosso país, né? Então, infelizmente, é o poste fazendo xixi no cachorro. Deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que o Barroso, ele não está tentando defender o Supremo. Ele está tentando se defender. Porque ele sabe que ele não será presidente de nada. Quem será presidente e quem vai continuar sendo presidente é quem foi na última gestão, né? Ou seja, quem foi o presidente da última gestão? O Xandão. Quem vai continuar sendo o presidente se ele não fizer nada? O Xandão. Então, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes juntos, eles dominam, ou dominavam, esperamos que dominassem, né? Anteriormente, o Supremo. Então, ou ele vai pegar logo de cara, que é aquela história de cedo que se torce o pepino, né? Ou ele logo de cara mostra que não, agora é diferente, ou ele não tem mandato. Ele vai ficar lá simplesmente como uma peça decorativa do Supremo. E quem vai continuar mandando vai ser Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Nós deveríamos ter teses diferentes. Tem 11 homens diferentes lá, deveríamos ter 11 teses diferentes, ou pelo menos algumas para um lado e algumas para os outros. E o que a gente viu nos últimos anos são 9 teses iguais. De vez em quando, o André Mendonça e o outro, esqueci o nome agora, o Nunes. E o André Mendonça, eventualmente, voltavam contra, mas 9 sempre juntos.
Então, eu acho que ele está chegando e falando, espera um pouco aqui, ó, é o seguinte, quem manda agora sou eu. Acho que é mais ou menos isso que ele quis fazer, porque o pito que ele deu ao vivo e a cores no Luiz Felipe Salomão é coisa de pai brigando com o filho e mandando ele ajoelhar no milho, né? Foi feio, foi feio. Foi feio e mais engraçado ainda foi a imprensa que não sabia o que fazer, né? Primeiro noticiou com alegria o afastamento da juíza e depois como é que volta atrás na alegria que teve, ainda mais, acho que fica uma coisa meio assim de psicodélica, né? Mas peraí, o Barroso fez isso, se fosse outro, tudo bem, mas o Barroso, né? Tipo, perdeu o Mané. Perdeu o Mané. O Perdeu o Mané fez isso, então é bem estranho. Mas vamos mudar de tema aqui, e eu quero juntar dois temas em um só, que é a história primeiro da PL das saidinhas, né? Que o Supremo... E engraçado como a gente tem falado de Supremo, um programa de política, a gente fala praticamente só do Supremo. Mas a nossa legislatura é lá no Supremo. Está tudo errado. Tá absolutamente tudo errado, né? Assim, a gente vai falar de temas políticos e toda hora a gente fala do Supremo. Então, é mais uma prova de que está tudo errado. Mas, de toda maneira, entretanto, contudo, vamos fazer isso. A PEC das saidinhas é que estamos defendendo um valor cristão, diz Lewandowski, sobre o PEC das saidinhas. E também a PEC das drogas, que é um outro braço de ferro que está sendo disputado entre o Legislativo e o Judiciário, que é uma outra maluquice. O Judiciário não tinha que estar em enfrentamento com o Legislativo. Não, é uma coisa maluca. Mas eu começo com Silvio Braunar. Silvio, me fala assim, dá pra, aí nos Estados Unidos, não tem uma coisa parecida assim? Não tem. Aliás, eu, como Thiago, se eu malemar souber, eu acho que eu sei o nome de uma pessoa, de uma juíza da Suprema Corte, porque quando ela foi empossada, ela estava para ser empossada, então ficou toda a esquerda desesperada, porque ela é uma conservadora, porque ela é uma juíza de carreira, que sempre atuou dentro da igreja. Então, só sei disso, né? Que é a Marianne, é a única que eu sei. Os outros 8, desculpa, eu não sei, eles não aparecem. Aí ninguém sabe. Que nem aquela mensagem do Globo Repórter de antigamente, né? De onde eles vêm? O que eles fazem? O que eles comem? É a mesma coisa. Então, aqui você não tem absolutamente nada disso. Você tem os juízes aparecidão, né? Que são os estaduais, os federais estaduais, que aqui é a federação, né? E aí os estados têm as suas cortes federais. Então, no caso por exemplo, do Trump, né? Ele está sendo inquirido aí em algumas, inclusive aí na Geórgia, né, meu amigo Thiago? Na Geórgia, Nova York, né? Ele tem que estar em vários lugares, porque esses juízes, essas procuradorias obviamente, estão perseguindo ele para tentar bloquear aquilo que eu diria que já é impossível aqui nos Estados Unidos, que é bloquear a concorrência dele à Casa Branca para 2024, né? Aguarde mais notícias no decorrer aí da semana, porque parece que a coisa não está dando certo para esse juiz. Mas, voltando ao Brasil, não tem como. Você não tem essa percepção aqui nos Estados Unidos de como é a atuação do Supremo ou da parte da justiça brasileira, né, legislando, metendo bedelho, entrando onde não era para ter entrado, se mexendo, se movendo. E agora, o momento que a gente vê com essa exposição, né, esse expose aí do Twitter, do X-Files, né, do arquivo X, né? O X da questão, né? A gente está vendo aí que o pessoal começou a ter dar uma encorajada aí na nossa parte de Congresso, né? Tanto é que veio aí essa PEC
da saidinha, que aprovaram ontem à noite, né, aprovaram também a PEC contra as invasões de terra, né, foi aprovado ontem, né, conseguiram aprovar uma coisa, eles que estão aí no tal do abril vermelho, né, mas aí o governo do estado de São Paulo está mostrando que a coisa ficou vermelha para eles, né, lá perto de Campinas aí. Então, essa percepção que a gente está tendo, agradecendo, né, obviamente, né, de certa forma, essa exposição que o X deu para os nossos congressistas acordarem, porque fica aí, então, vai estar todo mundo maculunado, aí todo mundo tem um rabo preso, né, com a justiça, o cara fala, filho, alguém tem que fazer alguma coisa, porque se continuar desse jeito, vai ter mais reuniões entre né, os cabeças, né, diga-se aí GM e AM com a excrescência, né, reuniões e jantares, né, para poder arrumar uma outra fórmula, para poder continuar correndo, né, atrás da perseguição, continuar fazendo a perseguição que eles ainda estão fazendo. Inclusive, hoje, né, com letras garrafais, foi o destaque, né, sobre a tentativa de aprovar aí uma PEC aprovar essa PEC aí através do Supremo Tribunal, não pela legislatura, né? E obviamente que é uma coisa que é para sobre as plataformas e tentar, né, expandir essa censura, mas agora tudo dentro da lei, viu, Eudes? Realmente o Brasil não é, como diria Paulo Francis, para iniciantes. Ô, Renatão, estamos defendendo um valor cristão. Lewandowski está defendendo os valores tradicionais da família e do cristianismo ao defender ou ao utilizar teses cristãs, e muitas vezes a gente ouve, Jesus foi crucificado com ladrões e falou que estaria com ele no céu. Se utiliza muito de trechos, né, descolados de uma atualização da realidade, para confundir um pouco a cabeça das pessoas. São valores cristãos quando a gente ou é contra um valor cristão a gente querer que bandido fique na cadeia? Só na cabeça do Ricardo Lewandowski, né, amigo? Eu acho que esse cara fez um péssimo papel durante os anos que ele ficou lá no STF, voltou aí, inclusive uma das primeiras falas dele quando ele assumiu o Ministério da Justiça do Nove Dedos, ele já disse que ia lutar pelo desencarceramento. Inclusive coincidiu lá com a saída dos dois presidiários lá de Mossoró. Então, aquilo já ajudou o desencarceramento. Agora, o cara bem querer... Desencarcerou. Católicos, cristãos, né, raiz, que defender valores cristãos, gente, saidinha. O cara sai dali, ele sai um vampiro, ele sai matando, estuprando, assassinando. Só na cabeça do Lewandowski, gente. E ele não vai convencer o mundo cristão do Brasil, um dos maiores, se não é o maior país cristão do mundo ainda, né? Eu acho que entre evangélicos, católicos, ele não vai vir com esse papinho, porque ele pode até pegar aí, sabe? 1 ou 2, 3 pastores pangarés, entendeu? Falo com toda certeza, 1 ou 2, 3 padres aí que se escondem atrás da batina, mas ficam se locupletando com essas esquerdas corruptas, entendeu? E não é o Lewandowski que vai convencer, mesmo que se vista de padre, de pastor, vai lá orar, rezar, ele não vai convencer que defender a saidinha está defendendo direitos humanos. Gente, é só você pegar todos os crimes hediondos que têm acontecido, o cara tem 555 passagens policiais. Já foi preso, então ele entra. E outra coisa, que ao falar isso, eles assinam embaixo que o Estado não recupera ninguém, principalmente o Estado brasileiro. Olha, nós estamos... Se passar, inclusive, a maconha, né, a liberação, nós vamos aumentar muito a população carcerária e vai ficar difícil. Olha, meu amigo, se equipa, então, para recuperar. Né? Mas não é o Estado, não é o cidadão honesto, não é a dona de casa que mora mesmo na área livre que vai pagar o preço, porque o cara sai de lá, ele sai um demônio, gente. Ele sai, se o cara olhar para ele diferente, ele está matando, está estuprando, está deixando órfão, está deixando viúvos, tá entendendo? Então, esse papo aí de cristão, meu amigo, não vai colar, vai ser pior. Mas graças a Deus, sabe por quê? Porque cada fala desse pessoal que vem tentando convencer evangélicos, papo cristãos, família, o tiro sai pela culatra, sabe? Cada fala do Lewandowski, do Nove Dedos,
e do Xandão também, está piorando a imagem deles perante uma população, uma sociedade que defende valores cristãos, sim, defende a família, e bandido deve ser como no Japão. Bandido não tem direito, se ele quebrar o telhado, ele vai ficar no tempo. Se ele queimar o colchão, ele vai ficar sem colchão, tá entendendo? E se a comida azedar, que coma azeda, entendeu? Não é como aqui no Brasil, que fica passando a mão, fica arrumando o telhado para esses caras vagabundos, assassinos, entendeu? Muito perigosos, que não tem nenhum direito de ter saidinha Dia das Mães ou qualquer festividade no Brasil. Essa é a minha opinião, e que o Lewandowski continua falando assim, porque cada vez que ele fala, ele afasta mais esse governo corrupto de uma sociedade que busca a honestidade. Não, rapidinho. Não, eu queria lembrar só que isso tudo veio depois da explanação da excrescência que está no comando do Brasil a respeito de quando ele estava preso, que ele precisava ver a mãe, ir no enterro, acho que do irmão, alguma coisa assim. Exatamente. E aí, depois disso, você entende? Essa foi a explanação, que era um direito, que era a única oportunidade, não sei o quê. E aí a gente tinha, né, todo o comando, né, por parte da mídia amiga ou do consórcio, na personagem daquele amigão do Thiago lá, né, o Traje, né, eu não vou dizer o nome dele, né, com aquela cena horrível explicando esse mesmo momento. Você entendeu? Que coisa! Você chorou também? Deixa eu pegar esse gancho e até, se der para colocar 5 segundinhos, 10 segundinhos dessa cena lamentável do Trali, vamos mostrar agora, então. Projeto, não só pela decisão, né, que o impediu de ir ao velório do irmão, porque até hoje ele tem isso muito, muito fresco na memória dele, né? Ele estava preso, não conseguiu ir sequer ao velório do irmão, mas também numa das reuniões para tratar desse assunto dentro do Ministério da Justiça e no Palácio do Planalto, ele chegou a lembrar, né, para interlocutores que estavam ali em volta dele, que na época da ditadura, quando ele estava preso no DOPS, um delegado da época liberava ele para visitar a mãe. Então, para o presidente Lula, há um componente pessoal muito forte. Impedir, né, um preso de ver a família é algo que realmente pega para o presidente da República. Ô, Thiago, eu vou explorar aqui, vamos fazer um fofocalizando especial dos bastidores do jornalista da Rede Globo. Eu tenho impressão, eu gosto do Trali, de verdade. Eu tenho assim, sabe quando você fala, esse cara eu não gosto daquele o Bocardi, por exemplo, mas é só simpatia, antipatia, nada de... Aí eu tenho impressão que ele estava constrangido, tipo, missão dada, missão cumprida, mas ele fez aquilo constrangido, tipo, depois, acho que terminou, ele fez, puta, que vergonha, como é que eu vou olhar para a cara da família? Você tem alguma coisa para acrescentar no nosso Fofocalizando de hoje? Eu percebo que, assim, eu conheci o Trali, conheci o Bocardi também, esses dois que você mencionou, e eu tenho uma opinião sobre eles, eu gosto muito deles, tenho muito respeito, porque eles sempre me trataram muito bem enquanto trabalhei lá, eu sempre fui muito respeitado, mas aí tem alguma coisa que é um pouco além do que eles são aquelas pessoas, mas eles são também funcionários, né? Então eles têm que repassar aquilo que é passado para eles, né? O jornalista, ele tem que ser imparcial em muitos momentos, e em muitos momentos também ele tem que repassar uma informação que foi passada para ele. Você tem que falar sobre esse assunto aqui. E a gente vê claramente esse constrangimento, né, naquele momento em que ele falou aquilo, mas eu também estou vendo alguns jornalistas até passando dos limites. Inclusive teve uma jornalista lá que foi ao vivo, ela foi dá uma segurada aí, porque o assunto não é muito bem esse, né? Então, se o jornalista não tomar um pouco... Por outro jornalista amigo, né, Thiago? Por outro jornalista, deu um pito nela. Exatamente. Então, peraí, dá uma segurada, porque você está entrando em assuntos que não a gente está falando de uma coisa, um caminhão cheio de japonês, é tudo a mesma coisa, só um caminhão cheio de japonês. Então, mas aí nós estamos falando... Aí nós estamos falando de dois momentos interessantes. Primeiro, nós estamos falando do Trali, que me pareceu constrangido e executando uma missão mesmo.
tem que ir para o lado emocional, tal, e ele fez o que mandaram fazer. É a minha análise quando eu vejo aquele vídeo. E aí o que foi comentado é a Daniela Lima tomando um esfrega de todo. Ela tomou um esfrega de todo, mas aí ao contrário, ela estava querendo militar uma coisa que não tinha sentido, e a própria bancada, que é militante, ficou com tanta vergonha que deu um pito nela. Procurem na internet depois aí, Daniela Lima e o Gabeira. O Gabeira. Foi sensacional. Não, o Gabeira nem discutiu, ele explanou para ela, ele foi didático com ela. Desenhou. Mas, Thiago, para concluir. Bom, então, assim, quando eu vejo isso, né, assim, em relação a esse jornalismo, que acaba sendo parcial, né? E isso é muito triste. A gente tem visto isso ao longo desses últimos anos, depois que esse presidente assumiu aí, a gente tem visto muito isso. Infelizmente, vou jogar para o lado dele, vou tentar defender ele de qualquer jeito. Tem uma outra jornalista também que eu prefiro nem citar o nome dela aqui, mas vocês sabem de que eu estou falando, e tenta sempre arrumar uma desculpa, arrumar uma forma de passar um pano para que aquilo que o cara está falando não soe como uma ofensa ou como uma crítica, não. Ele tem uma justificativa, ele está falando aquilo porque tem uma justificativa. Então é muito triste você ver um jornalismo dessa forma, né? E até pegando um gancho sobre, eu estava falando sobre essa tentativa de falar que valores do cristianismo sendo colocados por uma decisão arbitrária, né? Você vê que, assim, o Eudes até comentou sobre a passagem do ladrão, né, lá na cruz, né? Aquele ladrão os dois ladrões, tem que lembrar que foram dois ladrões, não eram só um, né? Um deles se arrependeu e aquele foi salvo. Então, o outro que, na verdade, você não é Deus, então tira você da cruz aí, liberta a gente também daqui. Tiago, se não me engano, foi o da direita que se arrependeu, viu? Provavelmente, viu? Assim, muito claro, assim, já ouvimos falar que o presidente falou, não, eu quero me aproximar dos cristãos, e está numa tentativa alucinada de tentar se aproximar dos evangélicos. E como o próprio Silvio falou, isso é bom, eu não sei se foi o Silvio que falou, mas isso é bom porque ali a gente vai definir, né, vamos separar as ovelhas dos cabritos, né, e isso é muito importante também, porque nessas aí que a gente vê quem é quem mesmo. Tá certo. Só uma coisa, Thiago, desculpa. Não, o ranço que eu tenho do Tralli vem desde a época em que apareceram umas bandeiras brasileiras na ponte da Água Espraiada, ali para a TV Globo, e eles se perguntando por que dessas bandeiras. Quem é que fez isso? Não é? Então, o ranço começa ali, porque ali o Pix já estava caindo, meu amigo. Só para finalizar, atualizando, eu imagino que hoje em dia uma cena igual da crucificação e tal, e o nosso amigo, né, o bandido da esquerda, segundo o Renato, ele não viraria para Jesus e falava, me solta. Ele fala assim, não estou nem aí, eu sou amigo dos caras lá do STF. Tranquilo. Porque se lascou. Hoje vai cair o programa, viu? Hoje vai Vamos mudar de tempo. É brincadeira, hein, Xandão? Tamo junto, hein? Ó, essa questão eu fiz lá do Twitter, tá? Vamos em frente. Deixa eu só Eu dar sou da esquerda, gente. Eu sou da esquerda. Deixa eu só rápido. Tudo bem, não sou o maior fã do Fernando Gabeira, para não dizer que não gosto dele, mas também é desleal, né? Daniela discutir com o Gabeira desleal. Aí é querer receber uma tapona, né? Como diz a molecada, né? Não dá, né? E o Renatão, nós somos o segundo país mais cristão do mundo. O primeiro é o do nosso amigo Tiago e do nosso amigo Paulo Silveira. Paulo Silveira? O Silvio, né? Na verdade, é dos Estados Unidos que é o primeiro. Mas só fechando também, a coisa tá muito difícil, porque você fala assim, mas o Supremo legislando? Sim, é o Supremo que está legislando, né? Está caindo a popularidade do Lula, sim. E o que é que ele faz para diminuir a queda de popularidade dele? Vou me aproximar dos cristãos. Aí pega e manda o Lewandowski bloquear a lei que foi aprovada.
Quer dizer, é tudo errado. Então, o que ele começa a fazer? Gastar mais. E aí quem vai se ferrar somos nós mesmos, tá? Não vai ter jeito. O gasto agora para 2025 aumenta ainda mais, né? Fabianinho. Eu ia passar para o Pilão fazendo uma conta aqui, né? Eu estava dando uma olhada. No último Natal, a saidinha de Natal beneficiou 52 mil presos e 2,6 mil presos não retornaram. Então, isso daqui já é uma conta que maqueia erradamente o assunto, porque são várias saidinhas, tem saidinha de Dia das Mães, dos pais, eu não sei o que e tal. Então, a gente coloca para a rua e não retorna entre 10 e 15 mil bandidos. É muita gente. E 15 mil bandidos todos os anos saem e não retornam. Se você falar uma coisa dessa daqui em qualquer país do mundo, eles vão falar, não, os caras estão loucos. Porque a soma é muito grande. E os 15 mil que não retornam, invariavelmente, são os 15 mil piores. Ah, claro. É evidente. Que o preso decente cristão, ele retorna. Depois, quando eles são recapturados, é engraçado que nenhuma das vezes eles são recapturados na igreja, não são recapturados dando sopa para os pobres, eles não são recapturados em atividades desportivas. Normalmente eles são recapturados após cometer novos e assombrosos crimes. Então, Lewandowski, com todo o respeito que você não merece do Brasil, da população, de quem realmente é sério, vá pro raio que o parta. Silvio, só acrescentando para encerrar mesmo, os criminosos não cristãos, eles retornam também, mas ao local do crime. Bom, faz sentido. Essa foi mais uma provocação que pode derrubar o nosso programa. Olha só. Deixa eu só fazer um comentário também, já que estamos todos comentando e comentando. Na verdade, o Lewandowski levou 60 dias para encontrar 2 presos que fugiram e que tinham 600 mil homens em cima deles, tentando capturá-los a 1.500 quilômetros de distância. Ao custo de 2 milhões e 500. Exatamente. 2 milhões e 500 mil reais. A 1,5 quilômetro, a 1.500 quilômetros de distância os caras estavam. Nós tínhamos 600 homens sendo pagos para vasculhar o mato em torno Mas é que o crime organizado é que estava dando cobertura aos dois. Você acha que o Brasil desorganizado vai vencer o crime organizado? Não vai, aí tá certo. Desculpa aí por mais uma provocação, Eudes. Não, desculpa, você tem razão, desculpa, mas é demais, né? Senhores, vamos mudar o tema agora e vamos falar de política. Alexandre de Moraes. Ele é político? Alexandre de Moraes. Em meio ao embate entre os poderes, o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o presidente da Câmara, Arthur Lira, durante evento de apresentação do Código Civil no Senado. Segundo apurou a CNN, não houve uma conversa reservada com o Pacheco, mas os dois sentaram lado a lado e falaram baixo durante boa parte do evento. A ida do ministro não estava prevista. Isso é não estava prevista e foi comunicada a Pacheco minutos antes. Vossa Excelência lembrou que o Pacheco, lembrou que na virada do século não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos, disse o Moraes. Então, vários fatos. Primeiro, o que o ministro do STF tem que ir lá num debate, num assunto político? As leis estão sendo construídas. Ele foi sem ser convidado, sem informar, foi em cima da hora. E ainda teve a palavra para falar mais uma asneira, ou asneira não, falar o que ele pensa, né? Falar como ele age, revelar mais um pouco do modus operandi, a tentativa de calar as redes sociais. Passar a bola primeiro para o nosso querido Tiago Guerreiro. Tiago, vou reforçar, vou falar de novo, né? Ministro do Supremo dos Estados Unidos
É arroz de festa? Vai em festa sem ser convidado assim? Pede para falar? Que o negócio é bem diferente, viu? E é muito triste você ver isso, uma situação como essa, porque ele está dando um tiro no próprio pé, né? Ele está só reforçando aquilo que ele já tem pregado aí durante todo esse tempo aí, que é a censura das redes sociais. Se você fala que você era feliz antes de ter rede social, é porque você, agora que a rede social existe e as pessoas colocam a opinião delas lá, você tem pessoas que estão confrontando a sua opinião ou tem opiniões diferentes, você está dizendo que você não concorda e você não pode deixar isso acontecer. Então, esse comentário de que era feliz e não sabia é muito hipócrita, na verdade, porque só está deixando escancarado mais ainda essa censura que está acontecendo no Brasil. E essa questão do X, né, do Moraes com o Elon Musk, só alimentou uma coisa aqui, que a Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos divulgou um relatório que eles fizeram, né, um documento, porque agora eles viram que o problema está muito grande no Brasil, então eles estão desconfiando que isso também está acontecendo aqui nos Estados Unidos, né, do governo Biden tentando censurar pessoas através das redes sociais. Então, essa grande escracho aí desse nosso Supremo Ministro, né, ele acabou resvalando aqui, e aqui também agora a Câmara está levantando essa bola para poder identificar não só o problema mais no Brasil, mas também aqui nos Estados Unidos. Ô, Silvio Braunar, você que acompanha, assim, você é um cara que vive a rede social e tal, né, participa bastante, comenta... Man. Você não é avesso à rede social. Você acha que Não. esse comentário do ministro Alexandre de Moraes mostra um pouco de desespero? Tipo, ele está naquela jogada do all-in, ele sabe que agora ou vai ser 100% do jeito dele, ou a casa dele vai cair, sim. E é uma ação desesperada agora, e a gente vai começar a ver mais ações desesperadas. E eu falo do ministro Alexandre de Moraes, porque a minha impressão é que na hora que a porca for torcer o rabo de verdade, os outros ministros vão abandonar, vão falar, não era bem assim, ele fazia meio muito impulsivo, vão largar ele sozinho falando e a bomba vai estourar só no colinho carequinha dele. Você concorda? Não, eu concordo com você e vou além. Você já vê sinais, lembra daquele filme Sinais? Sinais na imprensa, sinais no Estadão, sinais na Folha, você entendeu? Então, o que ele fez? Na realidade, além do jantar do amigão, né, junto com a excrescência, né, é justamente para alinhavar e perguntar. Eu imagino isso, né? O homem lá, o AM lá, fala assim, e aí, vocês estão comigo? Né? Vocês continuam comigo? Né? E eles lá, batendo nas costinhas, é o que eu imagino, porque pilantra é pilantra em qualquer lugar, seja, né, de qual situação for, de que lado for. Então a excrescência fala assim, não, vai lá, amigo, vai lá, fica tranquilo, estamos com você. E ele foi lá no plenário do Congresso, né, sem ser convidado, naquela intenção de pressionar, mas não dizer que estou pressionando, você entendeu? Cobrando a sua lealdade ou a sua amizade, depende de que ponto de vista você possa querer entender, você entendeu? Mas na realidade ali foi uma pressão, para mim, essa é a minha impressão, e ele, quando ele fala isso, ele fala porque na época em que não tinha rede social, o sistemão ou establishment fazia o que queria e ninguém sabia, meu amigo, só as personalidades da nossa elite judiciária e também política e, obviamente, empresarial brasileira. Qual a diferença do comentário sincero, honesto e principalmente responsável que o Silvio acabou de fazer? Ele falou, olha, eu imagino que pode ter sido isso. E ele faz isso com coragem de afirmar a opinião dele. Então, isso é jornalismo opinativo ou comentarista, do jeito que você achar melhor que está assistindo. Diferente da canalice que parte da imprensa faz hoje, as Danielas Limas da vida, que fazem assim,
Eu falei com uma fonte, e essa fonte me assegurou que, já que a preservação da fonte é garantida, né, por lei, eles fingem que tem fontes para plantar ideias. Eu estou cansado de ver isso. Estou cansado de ver isso. Então, o Silvio falou e assumiu o posicionamento dele. Ó, eu acho, é a minha impressão, é como eu enxergo a situação. E esses canalhas da extrema imprensa, e eu falo dessa moça porque ela é talvez o pior símbolo dessa imprensa atual, que usa essa história de... Segundo fontes, eu consultei, eu falei com diversos ministros hoje de manhã, então, a diferença de jornalismo canalha para jornalismo opinativo. Pilão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que há 30 anos... sem as redes sociais, nós teríamos tido um presidente como Bolsonaro, nós teríamos esse nível de informação sobre corrupção como tivemos desde a época de Lava Jato, Mensalão, tudo foi muito alimentado pelas redes sociais, desde lá de trás, que ainda estavam engatinhando as redes sociais, mas já eram ativas, e cada vez mais interferem no dia a dia da política e das decisões do Brasil. Há 30 anos, as redes sociais não existiam, a gente era mais feliz ou somos mais felizes e melhor informados hoje? Nós estávamos falando de religião ainda há pouco, né? E dizem que Deus protege os ignorantes, não é isso? Então pode ser que a gente se sentisse mais feliz exatamente pela ignorância, porque a gente não conseguia ter acesso às informações que ocorriam. Então é claro que aquela ideia de que antes era melhor e nós não sabíamos, ela sempre volta, porque é natural do ser humano. Mas não tem como, imagina, muito embora eu não seja digital como vocês aí, né, que são up-to-date em termos de tecnologia, mas eu entendo que ela é o que há, não tem como voltar atrás, né? Não existe uma forma de retrocesso nisso, só vai avançar. E o que o Alexandre de Moraes estava tentando fazer no Senado, o Silvio está perfeito, ele foi lá exatamente para pressionar, fala, eu estou mexendo lá com o negócio das fake news, e isso tem que rodar, tem que sair, tem que ser aprovado, foi isso que ele foi fazer lá. O que estava sendo discutido lá, na verdade, é um novo Código Penal depois de 20 anos. E eu quero, eu disse, só fazer uma observação que é muito importante dentro disso que está sendo discutido no Código Penal. Eu sou transplantado, vocês sabem disso, né? Eu sou transplantado de fígado. E eu só estou falando com vocês e vocês só estão me ouvindo porque eu sou transplantado, senão não estaria aqui falando com vocês. Pode ser que, através de alguma entidade por aí, eu estivesse me manifestando, mas fisicamente aqui com vocês eu não estaria porque eu teria morrido. Essa é a realidade. Teria morrido na fila do transplante, eu fui contemplado, fui receber a graça de ter alguém que me doasse um órgão. E agora, no novo Código Penal, a doação de órgãos passa a ser legítima sem a anuência da família. O que eu estou querendo dizer com isso é que hoje no Brasil, para você poder doar um órgão, você tem que ter a família autorizando isto. Mesmo que eu queira doar os seus órgãos, você fala, eu quero doar meus órgãos. Depois que você morrer, eles vão perguntar para a família, vai doar não, não vai doar não, e acabou. E agora não, agora se você expressar, né? Se você expressar que deseja doar os órgãos, algum dos seus órgãos ou todos os seus órgãos, você vai ser atendido depois do seu falecimento, evidentemente, né? Eu estou falando isso pelo seguinte, nós temos um número enorme de pessoas que morrem na fila do transplante hoje no Brasil. Basicamente no mundo, né? Tanto que existe até alguns lugares em que você faz venda de órgãos, né? Claro que é clandestino, mas existe. E isso por quê? Porque o sujeito, quando precisa transplantar o órgão, ou transplanta ou morre. E agora, com isso, a gente deve ter um aumento muito significativo de doadores. Então, esse é um item, essa é uma ponta, essa é uma pauta muito importante que está vindo no novo Código Civil. E tomara que ela não atrapalhe a questão da liberdade de imprensa, né? Não, só um adendo nisso aí, não querendo ser rude no sentido da palavra, mas nós temos mais de 70 mil mortes violentas no Brasil, o que empata praticamente com o número da necessidade, né? É a minha visão, desculpa, é fria nesse sentido,
mas é um número muito importante dentro desse Código Civil que está sendo discutido lá no plenário da Casa. Mais de 70 mil brasileiros são vítimas de morte violenta, ou seja, por arma de fogo, atropelamento, queda de moto, batida de carro. A gente tem aí um número interessante de propensos doadores. É a lei da vida, não é isso? Sim. Passando para finalizar esse tema, primeiro agradecendo de ter tocado nesse assunto, acho que é sempre importante reforçar esse tipo de campanhas, né? Mas, na sequência aqui, Renato, sua percepção, a casa vai cair ou a gente vai ter que engolir o Xandão até o final da sua aposentadoria, da sua carreira como ministro do STF? O que você acha? Dura muito tempo tantas atitudes arbitrárias? Eu acho que vai cair, já está desmoronando. Primeiramente, que eu gostaria até de saudar aí o professor, né, por pela vida dele, né, graças ao transplante aí, reforçar que realmente é interessante doar a família, a pessoa em vida, né, é importantíssimo isso. Mas voltando ao caso aí, ele foi ao Congresso porque aquele negócio, né, e falar uma besteira desse tamanho que ele falou, porque, como o professor bem disse, não vai haver retrocesso. A tecnologia está aí, gente, para ser beneficiária, né, à população do mundo inteiro. Hoje você faz até uma operação mesmo, muito à distância, não é isso? Graças à tecnologia. Ele vem falar que era mais feliz quando não tinha as redes sociais, a internet, aí, né? É uma imbecilidade que não tem tamanho. Por isso eu acho, esse povo, ele é burro da esquerda. Cada vez que ele fala, ele distancia mais as suas ações, os seus pensamentos de uma população honesta e inteligente. Porque ele só foi agora porque a água tinha batido só no calcanhar. Depois bateu na perna, foi subindo, agora bateu na cacunda, como dizia minha bisavó. E aí foi correndo, gente, foi sem avisar, porque ele sabe que lá o Lira não ia recebê-lo tão bem, como não recebeu, mas o Pacheco sim, tudo política. Porque o Pacheco quer se aproximar disso. Pachecão. Quer se aproximar desse lado da esquerda para ver se vai se eleger governador de Minas. Capivara do Pacheco tem 80 processos lá. E não vai. Eu tenho conversado com meus queridos amigos conterrâneos de Minas Gerais. O Pacheco vai sair escorraçado de lá, como saiu aí a presidenta do Silvia, Dilma Rousseff. É minha. Tá entendendo? Ele vai sair escorraçado. Não adianta ele tentar, porque a briga dele é ali com o presidente da Câmara, que a gente sempre viu, e essa briga está ferrando, graças a Deus, o desgoverno corrupto, porque é uma briga dele com o Pacheco e com o Renan. Você viu agora que o governo lá da Colômbia mesmo, o 9 dedos lá da Colômbia mesmo, já mandou afastar o primo do Lira de um órgão grande do INCA de Alagoas. Essa briga vai crescer, vai afetar o governo, porque o Lira já mandou, abriu aí, né, as gavetas para, se eu não me engano, instalar 5 CPIs. 6, né? São 6. Você está entendendo? Isso aí o Lula, coitado, vai perder mais dedos ainda lá na Colômbia, de ficar apavorado, porque a briga vai crescer e vai crescer contra o STF também. Por isso, essas novas posições do Barroso, os sinais que o Silvio deu aí na própria imprensa do consórcio, entre colegas, agora, meu filho, baixa a bola aí, ô Dani. Como é que chama? Editoriais, né, de jornais, os ex-grandes jornais, já falando contra o avanço do STF, contra o poderio, contra a ditadura do STF. Assim a Folha está se posicionando, o Estadão está se posicionando. E agora, gente, a gente não era por causa da ignorância. Eles eram felizes quando não tinha as redes sociais, porque tudo que ele falava, a Globo explanava aquilo para o mundo, explanava aquilo para o Brasil inteiro. Todo mundo acreditava nessa verdade. Agora não adianta. Não adianta o Lula falar uma coisa, porque em seguida o outro lado já está ali negando, já está acusando que é mentira. Não dá mais para o povão, né, o povão médio, consumidor normal da notícia, acreditar só que na esquerda fala. Não adianta, não tem isso mais. E não é o Xandão que vai. Eu, respondendo diretamente a sua pergunta, acho que a casa já está começando a desmoronar, porque hoje não é só no Brasil, né? Graças a ele. E você fez uma pergunta para o Thiago, eu acrescento, inclusive, que sem
e sem as redes sociais, talvez nós não teríamos o Bolsonaro eleito, como também nem o Donald Trump nos Estados Unidos, né? Tá entendendo? Sim. Então, graças a Deus a isso, as coisas estão se equilibrando. Muito bem. Senhores, nós temos que encerrar o nosso programa. Eu quero agradecer, né, mais uma vez e relembrar que, pelo menos, uma coisa a gente não pode reclamar, que fique constatado isso. O Lula pode estar cometendo muitos erros, mas ele cumpriu que a picanha ia voltar para o prato. Mas ele errou o prato, são os pratos dos chineses que estão recebendo picanha. Considerações finais em 2 frases. Silvio Braunar. Obrigadão pela oportunidade e até o próximo X a Questão aqui conosco. Professor Nivaldo Pilão. Meu amigo Eudes, meu amigo Tiago, Renato, Silvio e também o Jefferson. Só lembrando que o Lula mandou embora o primo do Lira e não liberou nenhum centavo de emenda para o Lira. Ele não liberou nenhum centavo de emenda dos 2,5 bilhões de emendas que foram liberadas ontem. Uma boa tarde a todos aí. Foi um prazer. Tiago Guerreiro. Obrigado a todos aí pela participação, pelo convite mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês. Se você mora aqui em Atlanta ou nos Estados Unidos, quiser seguir a nossa página Connect TV Atlanta, tem muita informação bacana lá e eu conto com vocês. Obrigado, Eudes. Obrigado a todos aí pelo convite. Eu já estou lá, viu, Tiagão? Obrigado. Renato Ferreira. Muito boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês, meus amigos aí do X da Questão, a todos os telespectadores e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito bem, a gente encerra assim nosso X da Questão, sempre trazendo, né, os debates aí relacionados aos principais fatos que mexem na vida de todos através da política, principalmente. Lamentando mais uma vez que os nossos esquerdistas do coração são convidados semanalmente e no melhor estilo de alguns, né, parlamentares, de alguns esquerdistas clássicos aí, fogem ao debate. É uma provocação democrática, sim. Um beijo para vocês, até semana que vem. Valeu!